Bem, meus irmãos, voltamos para mais uma aula da nossa disciplina, que é a Teologia Pastoral 2. Nós falamos de Lajinha, Minas Gerais, aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechit, que tem esse símbolo aqui, que é a menorá, o candelabro de 7 braços, não é isso? Em cima tem essas chamas, mas na verdade isso é hebraico, isso quer dizer Jerusalém. O Seminário Teológico Tabernáculo, ele é mantido pelo Tabernáculo com contribuição de 2% das arrecadações das igrejas. Então, em contrapartida, o seminário ministra o curso básico teológico gratuitamente para os seus membros. Né? É uma das poucas igrejas que tem o seminário bancado pela própria instituição. Né? O membro não paga para fazer o curso básico. Se quiser fazer o curso seguinte, intermediário, ou o curso bacharel, ou o curso de seminário superior do MEC, aí tem que procurar o instituto seguinte, que é o Seminário Berechit e a Faculdade Berechit, que são também livres, não são regulamentadas pelo MEC, mas levam a pessoa até o MEC através dessa grade nossa de estudos. O curso base são 36 matérias, o curso intermediário 18 e o curso de teologia são apenas 12 matérias. Com essas todas você pode se matricular então e fazer, se tiver o segundo grau, né, fazer o curso superior do MEC. Nós estamos falando de Lajinha, eu sou o pastor Ilmar Sater César, professor também aqui do Colégio de Minas, na matéria de Geografia, Sociologia, História, Língua Portuguesa, Religião e outras mais, e Filosofia também. Estamos apenas aprendendo até hoje. Não pense que eu sei uma coisa que eu não sei nada. Estou estudando, escrevendo o tempo todo, dedicando para passar essas aulas, para aprender também um pouco mais. Nós temos que ler a Bíblia cada dia mais, que a nossa Bíblia é a única regra de fé. Estamos aqui falando hoje de Teologia Pastoral 2. Eu posso falar que pastoreei durante mais de 3 anos. Pastorei na igreja de longe, pastorei na igreja mais de perto. Então, tem alguma bagagem nesse setor. Na aula passada, nós falamos sobre a formação da equipe ministerial, qualificação, capacitação, o relacionamento entre pastor e os seus liderados, no caso, sublíderes, né? Equipe de trabalho dele, não é membro de igreja, não. Na aula de hoje falaremos sobre as prioridades do pastorado. Lembrando que para pastor, no hebraico é o verbo ra'ar, não é isso? Quer dizer pastorear, e referência a pastor de ovelhas. Quando se fala em pastoreio, a referência, tudo é pastor de ovelhas. Né? Só uma vez no Novo Testamento que o verbo aparece dissociado desse termo, pastoreio de ovelhas. Então hoje, no quesito prioridades, vamos falar então de 3 coisinhas importantes. Um ministério divinamente comissionado, um ministério para servir e um ministério para discipular. Essas 3 coisas então. Saber primeiro que tem uma comissão de alguém para fazer aquilo, que o objetivo não é ser servido, mas é servir aos outros. Né? E a terceira coisa é discipular, fazer discípulos. No primeiro quesito, que é o ministério comissionado, o apóstolo Paulo avaliou sua vocação de Deus como mandamento para ministrar o corpo de Cristo. Ele declarou: da qual igreja eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Em Colossenses 1:25 ele fala isso, que ele foi comissionado, ele recebeu no caminho de Damasco aquela transformação, aquele comissionamento. Disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou o Senhor que está perseguindo. E ele então disse ao rei Agripa: não fui ao rei Agripa desobediente à visão celestial. Ele entendeu a sua chamada e passou a fazer seu trabalho. Ele tinha ordens de Deus, ele tinha procuração para falar em nome de Jesus. E isso é uma coisa que é importantíssimo destacar aqui. Você tem que ter chamado para fazer a obra de Deus. Não vai fazer a obra de Deus por salário, porque é muito bom, porque paga 3 salários, mais 3, mais água, luz, telefone e carro para andar. Não vai fazer a obra de Deus porque você vai ter um título, vai ser chamado para outro lugar, vai ser nomeado. Não faça por titulação, não faça por sossego, por bem-estar, por profissão bem remunerada. Faça por chamada, porque pela chamada você não desiste. Se você for chamado, você vai até o fim, como Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Mas se a sua motivação for outra, a não ser essa que vem de dentro, que ardia. Os discípulos no caminho de Emaús diz que ardia a palavra em seu coração. Se a palavra não arder em seu coração, você não tem essa chamada. E tem que falar, estamos falando para quem tem chamada. O pastor, o ministério da palavra, tanto na profissão de apóstolo, como profeta, como evangelista,
como pastor e como mestre, tem que ter chamado, tem que ter essa convicção, essa certeza de estar fazendo a obra de Deus. Então, o primeiro ponto é entender isso. Você tem um comissionamento. Você trabalha para alguém, alguém te deu comissão. Então, a igreja não é sua, nem é dele. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é dos presbíteros mais antigos. A igreja não é do camarada que fundou, que emprestou o terreno, que construiu a igreja. Ela é do Senhor Jesus. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aquela referência de Pedro, né? Lá depois da ressurreição, lá no mar de Tiberíades, mar da Galileia. Pedro, tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Cuida, Pedro, pastoreia. Segunda coisa no quesito prioridades é ministério para servir. Tem que pôr na cabeça que você veio para servir. Não deve ficar mandando, dando ordem o tempo todo para ser servido, não. Tudo tem que fazer pastor. Você veio para dar o exemplo. Jesus passou a mão no dia lá, na ceia, pegou um pano, ajoelhou e foi lavar os pés dos discípulos para mostrar o quê? Que era para fazer assim. Veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Efésios 4:11 diz isso. Onde o termo do Testamento poimen é traduzido no sentido de pastor de igreja. Em todas as outras ocorrências, a palavra é traduzida como pastor de ovelha. É o que eu disse agora há pouco. O único lugar no Novo Testamento que aparece como pastor de igreja é Efésios 4:11. Mas tudo é pastor de rebanho. Então o pastor não precisa ser alguém que saiba tudo, que tenha conhecimento superior e seja capaz de responder todas as perguntas. Pastores designados por Deus tem que focar na sua tarefa, que é cuidar, alimentar e amar o rebanho. Tem gente que não entende isso. Ele é foi nomeado pastor para cuidar e nomear o rebanho. Ele não tem que pregar todo dia. Ele tem que ser um exímio pregador, um exímio evangelista, um exímio profeta. Mas ele pode escalar alguém que é e respeitar aquela pessoa. Não se falar, sou eu que mando aqui, não, eu sou o presidente, eu sou o líder. Não. Ele pode nomear alguém que faça aquela tarefa, que desempenhe aquela função melhor do que ele, que tenha aquela chamada. Né? Ele talvez tenha na cabeça que tem que pregar. Ele não é pregador. Nós tivemos no nosso ministério tabernáculo um pregador pequenininho, pastor pequenininho, chamado Jotalino. E a Bíblia diz que esse Jotalino, o que ele fazia? Ele era um pastor? Não, ele era pastor de rebanho. Ele cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas. Mas ele não era pregador. O que ele fazia então? Ele chamava líderes para pregar. Volta e meia ele buscava fora. Volta e meia ele convidava alguém. Ele trazia alguém de fora. Ele mantinha a sua igreja. Desse jeito a igreja estava cheia. A gente ficava pensando, não é que pode a igreja para Jotalino ficar cheia? Pois ele não precisava pregar. Tem muito pouco expediente, muito pouca leitura. Mas ele era um pastor verdadeiro. Ele cuidava do rebanho, ele cuidava das ovelhas. E uma das igrejas mais cheias que nós tínhamos no nosso ministério era aquela. Uma igreja bastante cheia, bastante alavancada. Porque ele tinha esse entendimento. Que ele não tinha que ser o tal, né? Bastava ele nomear alguém que fizesse aquilo. Ele não era bom no evangelismo. Ele chamava alguém para evangelizar. Chamava alguém para fazer aquele serviço. Então é isso aí. Vai entendendo, sabendo sempre que ele tem que ser uma pessoa que ele vai servir. Ele veio para servir, não para ser servido. E a última coisa é fazer discípulos. Isso é sine qua non. Sem a qual não tem como se discutir ministério. É preciso aprender a fazer serviço. Né? O pastor tem que fazer discípulos. A primeira prioridade dele é fazer discípulos. Então, Efésios 4:12 diz, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o discipulado teve início bem cedo no Antigo Testamento, com essas formas, essas palavras estarão no teu coração, e tu intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Lá no Shema, Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o teu Deus. Ele foi orientado a isso, para os pais fazerem isso com seus filhos, colocar a palavra nos umbrais das portas, fixar nos outros cantos, colocar nos que o judeu põe hoje, né? Colocar aqui na cabeça, nas mãos, tudo quanto é canto, para que fosse fixado. Intimarás aos teus filhos. Fazer discípulos é ponto central do mandamento. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, a maneira de fazer discípulo é como? Como é que se faz um discípulo? Observando o mestre. O mestre é aquele que leciona, que orienta. O discípulo segue o mestre. Então, alguém que te vai acompanhar naquele passo seu, vai seguir os seus passos. Então, essa é uma das tarefas, das prioridades que nós falamos aqui hoje do pastoreio. É saber que é comissionado, saber que tem que servir e fazer discípulo. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.